Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos fiéis, a missa de hoje é pela alma da senhora Ada Bento de Melo, esposa de Ariosto Bento de Melo, meu padrinho de batismo, e Dona Ada era minha madrinha. Podemos dizer que esse mosteiro existe graças ao meu padrinho. Então, é uma dívida de gratidão que temos para com meu padrinho e minha madrinha, pois o Ariosto, que foi colega do meu pai nos tempos de universidade, e ali conheceram Corsão naquela época, e Ariosto então pois voltou aqui para Friburgo, e meus pais vinham aqui de vez em quando com Carlinhos, Delfina, Cecília, Tomás, Rafael, Madalena. Nós éramos um pouquinho como primos, apesar de não nos vermos com frequência. Eram sempre recebidos com uma afetuosa, uma calorosa afeição, mas nessa casa aqui, durante muito tempo, foi a casa dos Bento de Melo. E o Ariosto indicou meu pai, e quando nós estávamos lá na França, meu pai disse ao Dom Gerard, que era o superior do mosteiro, que esse terreno estava à disposição. Se o mosteiro da França quisesse fazer uma fundação no Brasil, o mosteiro estava à disposição. E então tudo isso começou com o Ariosto Bento de Melo. E estão aqui então hoje presentes seus filhos, cunhados talvez, cunhados, não estou reconhecendo bem todo mundo, mas talvez alguns netos também. Então, bom, então dirijo-me especialmente à família. Como já disse, na companhia do qual tivemos vários momentos em comum, não tantos assim, porque morávamos longe. Na época não tinha ponte em Niterói, se bem que não era isso um impedimento. Íamos de barca, víamos os golfinhos acompanhando as barcas, era bem simpático. Então subíamos a serra de vez em quando. Depois meu pai comprou a casa do cônego, ficou assim mais frequente, mas eu já estava indo lá para a Europa. Então éramos pouco como primos, apesar de não nos ver com grande frequência. E foi assim também que a Delfina veio ao Rio de Janeiro passar um ano na nossa casa da Rua Itamonte para seus estudos. Então estamos hoje reunidos para rezar uma missa pela alma da madrinha, a mamita. Que significado há nisso? Que utilidade há nisso? Será a utilidade de nos reunirmos? Utilidade de revivar recordações dos tempos passados? Recordar o sorriso e a bondade da mamita? Sim, sem dúvida, também. Mas não é isso a razão. A razão de estarmos reunidos é mais profunda. É porque a missa é um tesouro. E desse tesouro que gostaria de lhes falar. Qual é a utilidade desse tesouro? Qual será a utilidade para a madrinha? Utilidade dessa missa para ela? Antes de responder essa pergunta, menos de abordar esse mistério, digamos um pouquinho algo sobre a condição humana de todos nós. Meu padrinho, Ariosto, sempre teve um senso humano, ou seja, uma grande bondade que todos recordam e todos que o conheceram ainda têm viva na memória. Nosso contador, Sr. Valadão, recordou-me outro dia esta qualidade do meu padrinho. Na cidade todo mundo sabia que o Ariosto não recusava de ajudar ninguém. Se compadecia com toda a aflição e toda a miséria. Mas qual é a miséria e qual é a ferida que mais comove e move as almas nobres? A verdadeira causa profunda da miséria, da condição humana,
está no pecado original. E o que é o pecado original? É o pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Pecado misterioso, porque é um pecado com o qual nós nascemos, e, no entanto, nós não o cometemos. Porque esse pecado é também nosso. Porque Adão tinha responsabilidade sobre nós. Adão era chefe da humanidade. Todo chefe tem responsabilidades. Responsabilidade do chefe. Contas que os chefes terão que dar diante de Deus devido à sua responsabilidade. E Adão não foi fiel para nos transmitir os bens que ele havia recebido, a graça santificante e a justiça original. Adão, desobedecendo a Deus, querendo ele mesmo determinar o bem e o mal, comeu da árvore da ciência do bem e do mal. E como ele pecou, ele foi expulso do paraíso. E seus filhos nasceram fora do paraíso. Nós nascemos fora do paraíso. Mesmo se esse vale é muito bonito, ele não é o paraíso. O paraíso foi fechado. E os homens foram postos fora do paraíso. E nasceram fora do paraíso. E nasceram sem a graça santificante. E mesmo quando eles recuperam a graça santificante pelo batismo, como nós vamos falar na redenção, eles não recuperam a justiça original. O que nos deixa numa situação difícil, de um combate difícil. Então todos os filhos de Adão e Eva estão feridos pelo pecado original. Todos nós carregamos uma miséria. E quando Ariosto ia com tanta solicitude e bondade, tentando ajudar todo mundo que estava ao seu alcance, talvez além do seu alcance, porque ele não tinha, dizem que ele era de uma bondade sem limites, menos. Por isso tinha tanta gente no seu enterro. De todas essas, então, feridas, a causa é o pecado original, acrescido nossos pecados pessoais. E essa ferida que é a principal. A ferida principal não é o salário pequeno, pode ser também causa de grande embaraço. Não é a doença, causa de grande sofrimento, causa também do pecado original. Mas não é essa ferida principal que essa missa tem como objetivo de trazer um auxílio. Mais do que um auxílio. Porque Deus, vendo que o homem não podia voltar para o paraíso, que o homem, a raça humana, a condição humana, estava separada do seu Criador. Deus, então, na sua misericórdia, nos enviou um Redentor, Deus Ele mesmo. Nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, tomou nossa natureza. Tomou nossa natureza e veio pagar pelos homens, morrendo na cruz. Nosso Senhor na cruz mereceu todas as graças que a gente precisa para ficar livre do pecado original, para ficar livre do pecado atual. No entanto, a morte de Nosso Senhor não foi um ato com o qual Ele quis que fosse definitivo quanto à obra da redenção. Ele quis que esse ato merecesse toda a redenção. Mas a redenção não está terminada no Calvário. Ela deve chegar a cada um de nós. E de ensinar a toda criatura, as batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então a obra da redenção passa por essa pregação e de pregar a toda criatura.
quem crer e for batizado, no batismo aí está encerrado todos os sacramentos. Então, quem crer e receber os sacramentos, do qual o batismo é o mais essencial quanto a essa união que vai fazer com que a gente seja curado do pecado original, e não é o maior em si mesmo, mas ele é o mais essencial para a redenção. Então, quem crer e for batizado será salvo. E essa missa é o prolongamento da redenção. A redenção tem várias etapas para nós. Tem uma etapa aqui na terra, pela qual a alma se orienta para Deus e persevera nessa orientação. Se ela perseverar na orientação até o momento da morte, ela está salva. Se ela não perseverar nessa orientação no momento da morte, não estiver voltada para Deus, ela está perdida. Mas nem assim termina a obra da redenção. Aqueles que morreram na fé católica, aqueles que morreram no estado de graça, isto é, tendo sua alma voltada para Deus, arrependida dos seus pecados. Todos nós cometemos pecados. O justo peca 7 vezes ao dia. E não só o justo, mas também nós pecamos muitas vezes gravemente. Então nem justos podemos nos chamar. Quem peca gravemente é um pecador, é um injusto. Esses pecados sendo perdoados e a alma morrendo, voltada para Deus, se ela não tiver um estado de santidade que a permita entrar diretamente no céu, coisa rara, muito rara, ela vai para o purgatório. E a missa que a gente está celebrando é justamente para que o fruto da redenção chegue às almas que estão, não sabemos onde está a madrinha. Talvez esteja no céu, talvez esteja no purgatório, nós não sabemos. A intenção da missa é para ajudar a madrinha caso ela esteja no purgatório. Eis é a razão dessa missa. Por quê? Porque a redenção termina quando a alma entra no céu e vê a Deus face a face. Aí podemos dizer que para ela, no caso particular desta alma, a missão está cumprida. E assim será até o fim do mundo. E a missa é a renovação do sacrifício do Calvário. Ela contém, por assim dizer, todos os outros sacramentos, pois ela contém a causa da redenção. Então, assistindo à missa, ela é útil aos vivos e aos mortos. Ela alegra os anjos, ela honra os santos, acima de tudo, ela honra a Deus, é um ato de adoração, é um ato de ação de graças, é um ato de petição para pedir as graças que a gente precisa, e é um ato também de propiciação. Isto é, torna Deus propício em relação ao pecador. O que significa isso? Propício significa favorável. Então, a alma que está no purgatório, que ainda não está inteiramente, pela qual Deus não está favorável inteiramente, porque ela traz ainda a mancha da culpa dos pecados veniais, ou então dos mortais já pagos, já perdoados, perdão, mas não inteiramente redimidos, pagos, quanto à pena, perdoada quanto à culpa, mas não quanto à pena. Então, a missa vai trazer esses efeitos de reduzir essa pena e apressar o momento em que a alma entra no céu. Então, de tudo que a gente pode fazer pela madrinha, não há nada mais precioso, oportuno, importante, radicalmente importante. Tem coisas na vida que são radicalmente importantes, outras não são. A gente quer, às vezes, ajudar uma pessoa radicalmente, tem que pensar na alma dela. Se você pensar nas outras coisas, são úteis também. Pode até indiretamente servir a sua salvação. Mas radicalmente, o bem que a gente pode fazer à madrinha, um bem, digamos, hipotético, a gente não sabe exatamente onde está a madrinha. Se ela está no céu, essa missa
não é que não serve nada para ela. Serve para glorificar a Deus, e ela fica contente com a glória que é prestada a Deus por essa missa. Mas quanto ao socorro que uma alma que está no purgatório precisa, a alma que já está no céu não precisa. Mas se ela está no purgatório, ela precisa enormemente dessa missa. E não tem nada mais útil que a gente possa fazer para um falecido do que pedir que rezem missas por ele. Se devia pensar muito mais na missa pelos mortos do que se pensa, mas muito mais. A missa é o grande, grande meio, grande tesouro, desconhecido de certa maneira, mesmo dos católicos. Porque a missa não é só a intenção principal da missa, que será a de hoje pela madrinha, mas qualquer oração feita durante a missa tem muito mais valor. Se você intercede por uma pessoa durante a missa, suas orações serão levadas diante de Deus com muito mais valor, porque foram feitas durante a missa. A gente pode assistir a missa na intenção de uma pessoa, tem a intenção do padre, que é a principal, no qual ele vai nomear no cânon da missa o nome da madrinha. Então a missa será primeiramente, principalmente, aplicada à sua alma. Mas as pessoas que assistem uma missa, mesmo que seja uma outra missa que essa, e que rezem pela madrinha, essa oração tem um grande valor diante de Deus, porque é uma oração unida à oração de Nosso Senhor, que renova o seu sacrifício do Calvário sobre o altar. Então, podemos estar certos que de tudo que a gente pode fazer pela madrinha hoje, a principal é essa missa. Porque a missa é Nosso Senhor que é nosso advogado, que vai diante de Deus interceder por ela, se ela estiver no purgatório. Estamos na proximidade do Natal. Natal é a vinda do Salvador. Ele veio do Natal conduz, os acontecimentos nos conduzem ao Calvário, do Calvário à Ascensão, à ressurreição, da ressurreição à Ascensão, e assim é todo esse ciclo, no qual devemos lembrar: Natal não é a árvore de Natal, Natal não é o Papai Noel, Natal não é os brinquedos que a gente recebe, Natal é Nosso Senhor. É bom dar presente no Natal. Por quê? Porque o presente nos lembra esse outro presente essencial. Deus Pai nos deu o seu Filho. Deus Pai tanto amou o mundo que Ele deu o seu Filho, para que pela sua paixão e morte nós fôssemos salvos. Eis o presente de Natal. Se nós quisermos ter um Natal verdadeiro, nós vamos olhar esse presente e concentrar nossa atenção nesse presente. Então nós passamos ao largo do Natal, passamos por fora do Natal, cantamos Natal, comemos Natal, mas não tivemos Natal. Como alguém comprou e deu um presente, uma caixa vazia. Tinha algo de festa, mas não tinha festa. Tinha algo que parecia um presente, mas não tinha o presente. O Natal sem Nosso Senhor é um Natal vazio. E infelizmente, no mundo moderno, muitos natais são sem se convidar Nosso Senhor. Muitas famílias se reúnem sem Nosso Senhor. Então peçamos a Nosso Senhor que, da mesma maneira que a gente deseja que a madrinha tenha Nosso Senhor nesse momento, a visão beatífica, rezamos para que ela a tenha, ela que guardou a fé católica, ela que a gente ia levar a comunhão para ela, para sustentá-la na dor da sua longa doença, ela que, como o padrinho Ariosto, guardaram a fé católica. Quando estavam na França, eles foram até lá visitar o nosso mosteiro, mostrando essa afeição de padrinho e madrinha, queriam saber como estava o afilhado na vida religiosa, e estimava a vida religiosa, porque guardavam a fé católica. Então pensamos a Deus que nós também, recebendo, os filhos estão aqui presentes, os netos, qual é o principal bem que seus pais lhes transmitiram? Posso dizer com toda segurança, a fé católica. Procurem conhecer a vossa fé.
Procurem guardar esse bem de família. O bem de família principal não é a herança, não é um carro, não é uma casa, não é uma conta no banco. A principal herança que um pai e uma mãe católicos transmitem aos seus filhos é a fé católica, porque é um bem imperecível. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. E quando um pai e uma mãe católicos transmitem aos seus filhos, fazem os seus filhos serem batizados, fazem conhecer o que Nosso Senhor revelou, eles estão operando, continuando a obra da redenção. Seus pais foram para vocês o veículo, o caminho, para que se operasse, avançasse a obra da redenção no gênero humano. Então sejam fiéis. Pensando neles, tenham um Feliz Natal. Feliz Natal porque aquele que é a própria felicidade, aquele que é o caminho, a verdade, a vida e alegria, a mesma coisa, ele que é a verdadeira vida, que ele lhes cumule com essa graça da sua presença nos seus lares, nos seus corações, no coração de seus filhos, e que assim vocês possam um dia se encontrar-nos todos na visão beatífica diante de Deus. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.